Vamos lá. A gente entrou num ponto bem interessante do nosso estudo, onde se fala do caminho. O caminho é a nossa existência. E aí a gente vai, talvez, refletir um pouco sobre esse caminho, né? E logo em seguida vão vir alguns versos falando uma parte muito interessante sobre o nosso sofrimento, sobre a nossa, enfim, a necessidade que a gente tem de perceber o mundo através dessa dualidade comparativo. A gente vai falar um pouco sobre isso, sobre essa percepção do que é o caminho. Então eu vou colocar o slide, a gente relembrar o verso 59, 58, no qual a gente começou essa colocação sobre o caminho. Vamos lá. Ele fala assim, né? Não sei se vocês lembram, ele fala: não podes trilhar o caminho antes de transformar-te no próprio caminho. E eu acho que essa frase é uma frase bem importante, né? A gente fazer uma análise. A gente falou um pouquinho sobre isso, e aí eu falei um pouco sobre o Tao Te Ching, que fala Tao significa caminho, é o nome que Lao Tse deu para o universo, para Deus, né? E ele até fala, como eu não consigo nominá-lo, né? Como é inominável o universo, eu chamo de caminho, de grande caminho. É interessante essa ponto de convergência entre dois textos, né, e dois textos de tradições bem diferentes, que estabelece o caminho como a palavra para representar o irrepresentável. Então, aí, nesse verso, capítulo 25 do livro do Tao Te Ching, que fala sobre o caminho, né, que é algo que está além da nossa compreensão, que é chamado do caminho. A gente já falou sobre isso. E aí eu separei algumas coisas para a gente refletir sobre o caminho. Uma delas é a gente falar um pouquinho de 7 princípios que nos conectam. Basicamente, o que é quando ele fala transformar-se no caminho? Né? Voltando um pouquinho só ao verso. Não se pode trilhar o caminho, que é a nossa existência, antes de te transformares no próprio caminho. O que significa basicamente isso? É o que se fundamentam todas as tradições, né? Que, de certa forma, conduzem a gente a entender que nós somos uma parte do universo e estamos absolutamente conectados a essa existência como um todo e por uma visão mental a gente se desconecta. No final, o resumo é isso. E qual é o grande resumo, né, da nossa existência em si? É a gente conseguir, né, experienciar esse mundo, essa vida, essa existência dessa forma como a gente está, o mais fluido possível, né? O mais conectado a esse grande organismo que a gente chama de Deus e que discorre todas as religiões, todas as filosofias tentando entender essa existência entendível, esse tamanho, né? De imaginar que sempre a gente é um fragmento, a Terra é um fragmento do sistema solar, que é um fragmento das inúmeras galáxias, e é impossível a gente, dentro da nossa limitação, compreender isso, e, de certa forma, a gente cria uma visão idealizada e se desconecta e sofre, e aí nenhum ser quer sofrer, e o grande propósito de todas essas filosofias é buscar uma forma de conduzir a nossa existência de forma natural, né? Natural. E aí isso desdobra na alimentação, na proximidade da natureza, nas viagens, nas férias, indo para a praia, montanha, todas as formas que a gente encontra dentro da nossa concepção idealizada do mundo, né, conturbada pela nossa mente, o que é ser natural. Né? Então, Lao Tse, que é o autor do Tao Te Ching, do taoísmo, no qual eu peguei aquele texto e que ele nomina, né, Deus como caminho, ele separa 7 princípios para que a gente flua nessa naturalidade na vida. E, de certa forma, né, que a gente se reconecte. De certa forma, isso seria o quê? Né? Princípios de uma religião, porque religião é se religar. Como é que a gente se religa? Como é que a gente vive de forma natural? Então, eu vou falar desses sete pontos, né, colocados por Lotzer. Depois a gente vai fazer uma análise sobre essa questão da dualidade existencial. E aí a gente vai entrar nos próximos versos que vão falar da necessidade de a gente experienciar
essa vida como ela é. Primeiro, ele fala caminhar uma boa caminhada. Caminhar uma boa caminhada, bem conectada a esse verso que a gente está falando, do caminhante se transformar em um caminho, é escolher um caminho sólido, né? A gente falou muito sobre isso já nos nossos estudos sobre intuição, que é uma base do yoga, limpar, tirar as impurezas físicas e mentais. Então, imaginando que a gente entra nesse mundo, né, nessa caminhada, e vai desenvolvendo a nossa experiência de criança, adolescente, adulto, até chegar na nossa velhice, morrer, se desfazer desse caminho, adotar uma outra caminhada, mas em cada caminho a gente nasce puro, né, como criança, e vai até a gente nasce absolutamente flexível e vai desenvolvendo uma rigidez na vida até terminar a vida de forma mais rígida. E aí a gente termina a nossa existência. E durante essa caminhada a gente vai adquirindo impurezas. Então, o primeiro ponto é caminhar uma boa caminhada, uma caminhada limpa, uma caminhada onde a gente... O que são os lixos que a gente produz? São as falas desnecessárias, as ações, hoje mesmo a Cori acabou de citar uma, as ações que trazem desarmonia, a falta de empatia, tudo isso são os lixos que a gente produz, né? Então, não deixar que esse lixo... Eu achei bacana a colocação que a Odisseia faz sobre respeite a estrada limpa, né, que você recebe. Existem os mestres, os ancestrais, existem 3 coisas que compõem o nosso momento agora, né? Um deles é a ancestralidade, né, dos nossos, que nos criou e que todos os genes que faz com que a gente seja exatamente o que a gente é agora, uma graça divina de deixar com que a gente experiencie essa vida. Então, nesse momento exatamente, existem 3 composições: uma graça, os meus ancestrais que me construíram dessa forma e eu sou hoje o que sou, e as diversas pessoas que estão no meu entorno que proporcionam que eu execute esse momento. Esses são os 3 fatos. Por isso, até um dos grandes pontos dos sábios é não se vangloriarem daquilo que acontece de bom, porque sempre o que acontece de bom está dependendo de um conjunto de pessoas que constroem, os meus ancestrais que me trouxeram, os ancestrais que trouxeram, sabe, até aquele momento, e uma graça de poder estar experienciando esse momento. Então, essa estrada que foi criada pelos ancestrais, que é alimentada por vários seres que fazem com que a gente exista. Percebe que o fato de eu estar sentado nessa cadeira hoje é em respeito a um monte de seres que me dão essa condição de estar nesse lugar. Então, na verdade, eu não tenho mérito nenhum de nada, eu só tenho a agradecer, né? Dentro exatamente dessa colocação. Tudo que eu estou falando é, primeiro, a minha constituição física, né, que trouxe a minha existência dos meus ancestrais, todos os mestres que de alguma forma me conduziram a aprender alguma coisa, e todas as pessoas, vocês que estão agora dando essa oportunidade de estar aqui, quem fez o computador, percebe que existe um conjunto de possibilidades que faz com que esse momento exista, e a graça, né, de eu estar com essa possibilidade de saúde, enfim, né, poder fazer isso. Então, na verdade, não existe mérito nenhum meu, mas esse conjunto de coisas que essa estrada, né, que alguém, que todos esses seres me proporcionam. Então, um dos pontos da boa caminhada é deixar a estrada como a gente encontra, né, e tirar os obstáculos para aqueles que vão vir nessa caminhada também. Então, o primeiro ponto para a gente fluir com naturalidade nesse mundo é: a gente encontrou um caminho, né? Se limpe o máximo possível das impurezas mentais e físicas, para que o seu lixo não fique nessa estrada. E aí respeite a estrada, deixando ela de forma mais limpa para aqueles que vierem atrás. Então, essa seria uma boa caminhada. Depois, o sentido que está já intrínseco no primeiro, que é proferir a boa palavra. Simples, direta, clara e objetiva. Falar o mínimo possível. Existe um yogi que fala: qualquer coisa que você queira expressar na sua vida, você expressa em 11 palavras. Mais do que isso, já começou a inventar. E Lao Tse faz uma colocação muito interessante também, que quando você tem algo para se expressar de forma clara, objetiva e direta,
Quanto mais palavras usada, mais interferência na pureza daquilo que era para ser dito, né, vai ser colocado. Então, a comunicação com essência, e aí uma expressão que ele usa bem importante, né, uma comunicação sem avaliações. Avaliações eu acho que é bom, eu acho que é ruim, eu construo vários adjetivos sobre coisas que, em essência, tentar sempre comunicar aquilo de forma essencial. Então, a caminhada de forma pura, respeitando o caminho, né, dos mestres, deixando o caminho limpo, como a gente encontra, utilizando-se o máximo possível de uma boa palavra e compreender e seguir o bom cálculo. Ele coloca o que seria isso, né? O karma pessoal, né, que foi essas condições todas, né, que faz com que a gente esteja agora aqui. Quer dizer, eu sou essa pessoa porque diversas condições anteriores fizeram com que eu chegasse nesse lugar, nesse momento, passarinhos. É um conjunto de reações que me fazem estar aqui. Reações que estão ligadas às minhas ações e estão ligadas às diversas ações desse conjunto, desse grande organismo que é o universo, no qual eu faço parte dele. Isso é karma, ação e reação. Então, essas possibilidades que a gente vive, elas vão nos apontando possibilidades novas, né? Então, quais são as condições? O que eu tenho de condição de fazer essa boa caminhada? O que eu tenho condições de ampliar a minha existência de forma mais consistente? Quais são as minhas possibilidades dentro de tudo que eu tenho hoje, tudo que foi ofertado? Acho que essa é a grande pergunta para se compreender e seguir o bom cálculo. E aí ele fala assim, cabe a nós identificar a direção. Cada um agora, exatamente sentado nesse lugar agora, olhando para esse computador ou celular, que a gente está olhando para o celular, deve identificar, né, o que me aponta, qual direção a vida me aponta, né? Qual é as possibilidades que eu posso planejar dentro de todas as condições que são me dadas nesses aspectos, as pessoas que me oferecem as condições, a graça de eu estar aqui agora, e as condições que conduziu culturalmente, né, dos meus ancestrais, enfim. O que eu posso fazer com tudo isso que está disponível na minha existência? Qual é o meu melhor projeto? E aí ele fala até sem atropelar, né? Sem querer ser além das limitações naturais, né? Então, esse é o bom cálculo. Ele fala, isso não se mede com número, né? Não se mede com... Mas se mede com essa qualidade de percepção. Como eu posso usar a minha existência da melhor forma possível. O que a gente está falando? A gente está falando de se conectar a esse grande universo, a esse grande caminho. E essa é a palavra utilizada para Deus no universo. Como eu posso fazer a minha caminhada melhor possível? Qual é os meus próximos passos? Esse seria o bom cálculo, né? Esse seria compreender o ponto que eu estou e seguir o bom cálculo. E aí tem um ponto muito interessante que é coisas exuberantes dirigem-se à velhice. O que é velhice? Velhice é desgaste. Velhice se chama aquilo que está desgastado. Então, na medida que eu exagero em coisas, seja ela qual for, eu estou desgastando a minha existência. Isso se chama se negar o próprio caminho. Então, compreender esses pontos, né, básicos de uma boa palavra, um bom caminho, um caminho sólido, e quais são os bons cálculos que eu posso fazer da minha existência sem gerar velhice, né, sem gerar desgaste, isso seria a compreensão e seguir o bom cálculo. O quarto ponto que ele coloca para a gente, se alguém quiser fazer alguma colocação, gente, são colocações super bonitas que ele faz, de repente alguém quiser fazer alguma pergunta. Tem pergunta, né? Eu acho que eu vou uma colocação. Danilo, ele fala nesse último de compreender e seguir o bom cálculo. Sim. Eu não entendi direito, mas assim, você tem que saber caminhar, fazer a sua caminhada de uma maneira equilibrada. O bom Para cálculo você. é basicamente assim, né? Vou falar de mim. Eu tenho um professor que fala, só posso falar de mim porque eu sou essa pessoa que está falando, então não tem como falar de outra pessoa. O que seria um bom cálculo, né?
eu falo de mim, mas de uma forma genérica, que serve, né, para qualquer situação. Passei por uma pandemia de 2 anos, né, e não peguei a doença, ou se peguei foi de uma forma, sei lá, sem como é que fala? Oh, meu Deus, sem reação. Então, eu sou um homem, né, eu tenho uma qualidade de saúde razoável, estou em um determinado lugar do mundo, enfim. O que é o bom cálculo? É utilizar de tudo aquilo que está disponível para mim, né, dentro dessas colocações da ancestralidade, tudo que está na minha mão disponível, quais são as possibilidades que eu tenho de usar a minha vida boa, de uma forma boa, de uma forma... Esse é o bom cálculo, é compreender a nossa posição, compreender os instrumentos que eu tenho, compreender todas as possibilidades que existem e eu começar a calcular, né, a palavra que ele usou, os próximos caminhos dessa caminhada. Esse seria o bom cálculo. Porque eu posso pegar tudo isso agora e falar assim, bom, agora eu vou para o bar e ficar bebendo e aproveitar, e, sei lá, e usar a minha vida para satisfazer os meus instintos mais básicos. Esse seria um mau cálculo. Eu tenho um monte de possibilidades disponíveis para uma boa caminhada, mas eu posso fazer um cálculo errado daquilo que está disponível para mim. Uma das coisas mais claras desse bom cálculo é o que a gente faz com a nossa saúde, né? A gente utiliza na busca de prazer, né, destrói o próprio corpo, isso é um mau cálculo. Agora, eu posso utilizar tudo isso que está disponível para mim para fazer coisas que não são exuberantes, como ele diz, né? Porque a exuberância está na busca constante de prazer e de satisfação de sentidos, e a exuberância traz o que ele chama de velhice. Velhice é o desgaste do nosso caminho. Quanto mais excesso eu faço, para qualquer lado, mais eu desgasto esse caminho que tá aberto para mim fazer a caminhada. Deu para ficar, entendeu? Sim, é exatamente essa coisa coisas exuberantes é que eu não estava entendendo. As coisas exuberantes é isso, né? Eu posso fazer um monte de coisas exuberantes, belas e grandes, só que isso vai criar um desgaste de energia e vai me trazer o que eles chamam de velhice. Vai me desgastando no próprio caminho. Eu nego o próprio caminho. Ao invés de eu potencializar toda a minha energia, eu uso para gastar ela com coisas da minha... Perfeito. Obrigada. Aí o quarto ponto que ele chama, né, de reconhecer a boa porta, que está muito ligado ao anterior. A boa porta qual é, né? É a capacidade de clareza e estabilidade mental para identificar o que é favorável ou desfavorável antes de fazer um movimento. Sem apego, porque o apego é aquela construção do que a gente faz, do que a gente acha que deve ser o melhor para a gente. Que a gente está apegado a uma estrutura de vida, a uma condição que a gente quer sempre repetir aquelas ações passadas que de alguma forma deram certo, entre aspas, e a gente quer que aquilo continue dando certo, entre aspas, a todo momento. Porque é um apego, é uma situação que já foi dentro daquelas condições. As pessoas que estão no entorno, vários seres conduziram aquele momento, os ancestrais, uma graça, e aconteceu determinada coisa. E aí, ao invés da gente experienciar aquilo e continuar a caminhada, a gente se apega e quer repetir aquela ação várias vezes. Quando a gente começa a desenvolver essa clareza, essa estabilidade mental, para identificar quais são as circunstâncias favoráveis ou desfavoráveis para a gente continuar o movimento. E entrar no que o bom cálculo anterior traz. Né? O que eu posso fazer de melhor dentro das condições naturais, sem, como ele coloca anteriormente, né? Respeitando as limitações impostas pela natureza. Reconhecer a boa porta isso não é favorável para mim agora, mas eu quero de qualquer jeito. Eu insisto naquilo e acabo estragando o meu caminho, criando velhice, desgastando o meu caminho. Ou circunstâncias favoráveis que estão abertas, mas eu não tenho capacidade de enxergar. E isso é a base de ter uma mente estável, né, para poder analisar a vida de forma sempre objetiva, né? Sempre com objetividade, que significa as coisas são como são. E aí, dentro dessas possibilidades, o que é favorável, o que é desfavorável. É meio que a gente aprende, né, com várias situações. Se você pegar uma pessoa que vai velejar, né, o que ela faz no veleiro? Né? Ela pega, vê
as circunstâncias favoráveis do vento, levanta a vela, ou desfavoráveis e desvia, vai entrando no fluxo, né? Quando está o Lao Tse, ele diz, é engraçado, a gente está estudando texto tibetano, né? Uma coisa de yoga, falando de... Enfim, mas eu acho que é isso, né? Esse grande ser, ele é tudo, né? Ele não é budista, ele não é taoísta, ele não é védico, ele é tudo em si. E se a gente pegar um dos exemplos mais bonitos que se diz sobre a conexão e a fluência, é usar a sabedoria como água. Na cultura chinesa, né, estão 5 elementos. A terra é a sinceridade, o metal é a justiça, a madeira é a bondade, né, que se molda em várias situações para atender todo mundo, né, para atender as pessoas. E a água é tido como uma sabedoria. Por quê? Porque a água ela flui de uma forma absolutamente adaptável. Né? Além de fluir, ela alimenta tudo que está em torno. Né? Se algo parar ela, ela fica e aí ela evapora e reencontra e sempre caminha para se fundir ao oceano. Então, é essa capacidade de fluência, né? De entregar a existência e ir percebendo o que é favorável. Existem inúmeros exemplos que pode dar. Eu falei do veleiro, falei da água, mas inúmeros exemplos que é aquela sutileza humana de o surf também é muito isso, né? De perceber a onda, o movimento e entrar naquela circunstância favorável, ou se perceber que é desfavorável, deixar aquilo passar. O grande ponto é não trazer os apegos, né? Porque o apego ele traz aquela coisa que eu quero repetir de alguma forma e eu fico forçando uma situação de repetição que às vezes não é legal. E aí ele coloca o quinto ponto de conexão, que é atar o bom nó. O que significa o bom nó? Nó é aquilo que nos prende. E aí eu faço uma ação que me prende a um resultado. É o famoso karma, o implacável. Tudo aquilo que eu penso, todas as minhas palavras e todas as minhas ações necessariamente me geram uma reação que não tem como eu fugir. Então eu crio nós. Né? Esses nós vão me amarrando nos meus passos dessa caminhada. Então o que ele fala? Atar ao bom nó. E o grande exemplo do bom nó são as ações não intencionais. É sempre fazer aquilo que deve ser feito sem colocar o aspecto egóico. Né? Eu estou fazendo para mim, eu estou fazendo para ganhar algo, qualquer coisa que seja, né? Seja sutil, seja uma... É muito comum a gente dar alguma coisa e esperar que a pessoa agradeça. Isso já é um mau nó, né? Já é uma ação intencional. Eu faço algo com uma expectativa de um retorno qualquer que seja. E aí a pessoa não agradece e gera um aborrecimento. O que é uma ação não intencional? Eu faço sem esperar absolutamente nada. E aí eu estou sem a contaminação do ego, e esses são os bons nós, né? Que não nos amarra aos resultados bons e ruins. Então, em conformidade com o caminho. Esse é o grande ponto que a gente deve buscar sempre. Conexão com o caminho, harmonia. Esse nó não pode ser desfeito, ele coloca. Né? Por que não pode ser desfeito? Porque são as expressões da natureza. Quando a natureza ela age por si, com as ações não intencionais, ela está desprendendo desses nós que nos amarram à existência. Então, a gente falou de uma boa caminhada sólida, sem sujeira, uma expressão do mundo, né? Se expressar no mundo através de boas palavras, conseguir um bom cálculo daquilo que a gente está disponível, as possibilidades, reconhecer as circunstâncias favoráveis ou não, e ir atando os bons nós, as ações não intencionais. Porque senão, cada ação que eu faço, cada ideia que eu tenho, não é só ação intencional, né? Cada ação e pensamento que eu desfiro, esperando algo em troca, né, eu me amarro àquela situação. Existe até, é muito comum, né, a gente colocar a nossa felicidade em vários aspectos externos, e aí e vários aspectos materiais são construídos na nossa cultura como base para ser feliz. E uma delas, por exemplo, é casa. A pessoa tem que ter uma casa, colocar dois instrumentos básicos, às vezes, são colocados. Né? Você tem que ter uma casa, você tem que ter um carro, você tem que... Enfim.
Só que a casa e o carro, às vezes, faz com que a pessoa entre em um financiamento de 40 anos, e aí é o nó, amarrou ela, naquela cidade, naquele lugar, durante um período muito grande da vida dela, assim como o financiamento de carro, enfim, ou qualquer coisa que a gente construa como algo que deve ser necessário, porque vai nos trazer um bem-estar, né? Vai nos trazer um status, ou qualquer coisa que seja, percebe que isso é a intenção, que eu gero uma ação e que me amarra naquele nó. Quando eu faço as coisas que devem ser feitas sem a intenção em si, de forma natural, aí eu estou desfazendo esses nós, né? Ou seja, os bons nós. E aí ele coloca como sexto, ser constante e bondoso. Semana passada a gente fez várias práticas trabalhando a nossa persistência, que é um dos pontos fundamentais na nossa existência. As pessoas começam coisas para todo mundo, todos nós, né? Começa uma coisa, que é a expressão o heróico iniciador, né? Inicia alguma coisa e logo vê o esforço que tem que ser feito, a mente já começa automaticamente a se justificar para deixar de ser feito. Então, a constância é um dos pontos fundamentais no caminho. E essa representação do caminho como a nossa existência, ela é espetacular porque é isso, né? É um passo de cada vez. Então, é essa constância que faz com que a caminhada seja sólida, com todos os atributos que a gente já falou anteriormente. E aí ele coloca um ponto interessante que é não utilizar a força para conquistar. Ser bondoso é ser generoso, né? Gerar empatia, com determinação, mas sem esforço. E esse sem esforço é bem importante entender que ele tem um aspecto bem que a mente pode usar de forma contrária. Sem esforçar significa que ela vai acontecer de graça. É o contrário. Quando a gente analisou em algum momento já o sadhana, que é a prática do yoga, né? O que é um sadhana? O sadhana é um esforço que se desenvolve em 3 etapas. A primeira etapa, onde eu desenvolvo uma profunda disciplina, né? Porque é aquela etapa que a mente não tem esse padrão novo ainda. Então, eu quero fazer determinada coisa. A gente já viu várias vezes na questão das quarentenas, das meditações, etc. Eu tenho que repetir aquela ação com determinação, com austeridade, durante vários dias, né? A gente estabelece como 40, 120, enfim, para que a mente entenda um padrão novo, para que ele se estabeleça com e atinja o segundo estágio. O segundo estágio é eu faço aquilo e já não tem mais aquela resistência. O exemplo típico para isso é as nossas dietas, exercício físico, né? Nossa, acordar cedo para fazer exercício. Aí você tem que fazer o quê? Estabelecer uma rotina com uma disciplina muito grande para que aquilo se estabeleça e você passe a fazer aquilo, mas sem aquele esforço. Sem aquela, nossa, eu tenho que fazer, eu não estou à vontade. Não, aquilo já começa a ser parte da sua vida. Se você exerce aquilo durante 1000 dias, o que acontece? Se estabelece como espontaneidade, como escovar dente. Aí, então, não tem mais esforço nenhum. Então, essa é a ideia de uma conquista com bondade sem esforço. Né? Aquilo que a gente estabelece como um padrão espontâneo na vida. Né? Não é sentar e esperar que aquilo aconteça. Pelo contrário, deve existir uma disciplina e uma austeridade muito grande para que isso se estabeleça de forma sem esforço. Sem orgulho, vaidade, que foi a nossa meditação primeira, dos valores, e sem ficar se glorificando quanto a isso. A gente vai falar um pouquinho dos valores, acho que vai dar tempo de a gente falar um pouquinho da questão dos valores dentro desse aspecto dos caminhos. E sem excesso. Excesso é perverso. Na tradição taoísta é dito assim, é exatamente essa palavra que se usa, né? Os excessos são perversos. E esse aspecto de usar como uma velhice, um desgaste, eu achei espetacular. E qualquer coisa que você faça com excesso, para qualquer lado, desgasta. E o desgaste se torna velho. E a velhice é uma negação do próprio caminho. E no final, o sétimo e último ponto de conexão, ele fala não abandonar homens e coisas. É o aspecto fundamental da palavra cuidar. Né? Quando você se relaciona com algo, você tem que estar preocupado em cuidar daquilo que você está se relacionando, seja ela homens ou coisas, porque tudo é parte dessa existência universal. Qualquer coisa que esteja dentro dessa manifestação é parte desse ser no qual a gente é parte dele. Então, é muito importante essa visão de unificação, né, no qual a gente compreende realmente que a gente é parte dessa existência. Tudo faz parte dessa existência. Na hora que isso entra no meu caminho e eu me relaciono de alguma forma com qualquer coisa desse universo, eu devo não abandonar
e cuidar daquilo dentro das minhas possibilidades. Então, esses são 7 pontos que eu acho que, se vocês quiserem, eu faço um resuminho, põe no grupo para poder imprimir, colocar na porta do armário, do banheiro, da cama, do armário, enfim, todos os lugares, para que a gente sempre olhe e relembre 7 pontos que nos fazem com que a gente faça essa caminhada de forma mais pura e conectada. Se alguém quiser fazer alguma colocação, porque agora a gente vai falar um pouquinho sobre a existência, esse aspecto de ver a vida de forma dual. Eu acho que não vai dar tempo, a gente fala de uma parte que é muito bonita desse texto, mas se não der tempo, a gente fala para um momento a gente fala. Mas se alguém quiser fazer... Eu já colei, já copiei. Pois é. E vou colocar no meu guarda-roupa. Se vocês fizerem, eu faço um papelzinho, coloco lá no grupo para imprimir, colar, porque vale a pena a gente relembrar esses 7 pontos que são bem bacanas. Alguém quer falar alguma coisa? Algum comentário? Gente, fica à vontade. Tranquilo? Se não, a gente vai fazer uma continuidade nessa reflexão sobre o caminho. O que é sair do caminho? Sair do caminho, que é essa experiência de condição, estar em dúvida, é quando a gente se desconecta da naturalidade. E aí surge, então, a dualidade. Percebe que, enquanto o mundo funciona de forma natural, ele não é dual, porque não tem um questionamento se é isso ou é aquilo. A flor, quando ela nasce no jardim, ela não pergunta se ela deve ser amarela ou azul, se ela deve ir para o lado esquerdo ou vermelho ou para o direito. Ela simplesmente existe, sem dualidade. Ela se entrega à existência mais natural, mais limpa possível. Então, para todos os seres que não têm a nossa visão mental, é bom fazer um ponto aqui que é interessante, né? Porque sempre pode caminhar para um lado de que a árvore, o cachorro, a flor, todos os seres, né, eles estão vivendo absolutamente conectados em harmonia com a natureza. E aí vem o ser humano e percebe o mundo de forma mental e se desconecta completamente e gera essa desarmonia, aí pode gerar essa questão, né? Então, seria ruim ter mente, né? A mente é um aspecto ruim da nossa existência, já que ela é a forma como a gente percebe e se desconecta disso, e idealiza esse mundo de forma errônea e sofre, né? Não, absolutamente não, né? Essa pergunta já até foi feita no funcionamento. Não, por que não? Porque a qualidade mental que o ser humano ganha, pelo menos em teoria, né? Você pode saber se outros animais têm uma percepção mais inteligente que a nossa, mas enfim, pelo menos dentro da nossa visão humana, o ser humano ele consegue a capacidade máxima, né, de aproveitamento do veículo no qual ele está dentro desse aspecto mental. Então, o que é colocado? A gente ganha uma mente para perceber o mundo e analisar com todas as sutilezas, como a gente estava agora fazendo isso, analisar nossa própria existência com a possibilidade de certa forma, se desvincular dela própria, que é chamada de moksha, se libertar desse condicionamento contínuo de existência que leva a um sofrimento de impermanência, né? O cachorro, por mais conectado e natural que ele seja, ele vai ficar doente, com dor, velho e morrer. Qualquer coisa que exista vai se transformar. Na medida que existe uma compreensão de algo que experiencia esse mundo, né, de forma não material e está preso nessa matéria impermanente, a condição humana nos dá essa possibilidade de pegar toda essa possibilidade, fazer um bom cálculo, né? Utilizar de uma boa percepção das boas portas e usar essas boas portas, esse bom cálculo e se libertar desse sofrimento contínuo e permanente. Essa seria a grande vantagem da gente ter uma mente. Então, a mente ela não é, de nenhuma forma, um aspecto ruim da nossa natureza, pelo contrário. Ela é um espetacular instrumento no qual a gente usa ela de forma mal, né? A gente usa a mente de forma errada, não que ela seja ruim. Então, essa perda de harmonia faz com que a gente gere os conceitos, porque a gente não está mais vivendo de forma natural, né? De forma fluida, como a água, né? Com uma grande sabedoria da água. A gente perdeu essa fluidez. Quando a gente perde a nossa fluidez, quando a gente perde a nossa flexibilidade, em todos esses sentidos, né? Com qualquer adjetivo que eu use, que a gente vai nos enrijecendo e vai transformando essas pessoas desarmonizadas com a natureza, a gente vai precisando desenvolver conceitos de bom, ruim, perdão, moral, punição. Todos esses conceitos duais, eles são absolutamente necessários para que a gente retorne essa qualidade de análise do que é bom e o que é ruim. Então, essa
a consciência que ela sai dessa percepção da unidade, se fragmenta na existência, e vê tudo como fragmentado, tem como condição necessária para que a gente volte a se conectar essa análise feita através das antíteses, através das comparações, que é o funcionamento mental, comparar uma coisa com a outra. Então, aquilo que eu vejo, faço, nossa, isso é muito ruim, é absolutamente necessário para que eu perceba um lado bom. Percebe? Então, essas coisas de múltiplas instâncias, elas não são duais, elas são absolutamente complementares, porque tem que existir o bom para que tem que existir o ruim, para que eu perceba que existe o bom. Só que como eu não tenho essa conexão com a natureza, eu desenvolvo valores que são as bases das minhas ações de forma artificial. Então, eu estabeleço que para eu ser feliz, eu tenho que ter uma casa. Para eu ser conectado com a natureza, eu preciso ter determinadas coisas que eu crio na minha ideia mental que geram valores, como dinheiro. Dinheiro não é uma coisa da natureza, não é uma coisa absolutamente natural, mas hoje se torna um valor artificial absolutamente necessário para que a gente viva. Então, esses valores vão determinando as minhas ações, valores duais, divididos, necessários para que eu tenha discernimento do que é certo ou errado, mas não são os valores naturais. Então, por que a gente está fazendo aquelas meditações na quarta-feira e Krishna, outra tradição, outro livro, que vai entrar com um complemento disso que está sendo falado? Valores que são universais, naturais. Entenda os valores naturais e você reconecta de novo com o aspecto do conhecimento da natureza. Percebe que, se você pegar o Gita, né, eu estou falando do Gita, Tao Te Ching, que é taoísmo, Gita, que é a tradição védica, esse é A Voz do Silêncio, que é um livro budista, um complementa o outro, um olhar um pouco diferente de uma mesma situação, vão trazendo diversos complementos. São informações fragmentadas que vão a gente... a grande beleza da possibilidade que a gente está tendo, né, que um dos textos também védico fala, que uma abelha, né, ela vai tirando o néctar de cada flor. E, na verdade, esses textos eles vão nos dando os guias, são várias setas, né, que vão nos indicando para esses caminhos. Só que, como são temas que a gente não está, às vezes, preparado, então eles são feitos de formas fragmentadas, que essa é a necessidade dessa existência dual, fragmentada, para que a gente consiga, né, ir pegando esses fragmentos, fazendo as comparações e nos reconectando ao caminho. E no final, a gente analisando os valores, que é a nossa meditação de quarta, a gente vai encontrar 20 aspectos da natureza, 20 formas de compreender as bases das nossas ações, que são os valores, para que a gente consiga se reconectar. Na verdade, tudo isso que a gente está fazendo são diversos caminhos que estão nos levando à possibilidade de fluir nessa existência de forma conecta, sem sofrimento, sem deteriorar o caminho da unidade, que é uma coisa só, e aí gerar todas as consequências dessa deteriorização. Então, a forma que a gente tem de se livrar dessa dualidade, desse sofrimento, dessa percepção mental, é suprimir as identificações, os apegos e os vícios. O que são vícios? Né? Coisas que eu determino como um padrão e repito aquilo constantemente, que às vezes podem ser sutil. Então, na hora que a mente se apega a alguma coisa e gera uma repetição, que a gente pode chamar de vício, ela se mantém ocupada com satisfazer esses desejos. Enquanto a gente não satisfaz esses apegos, esses desejos, né, eles não vão deixar de existir. E aí um complemento interessante disso, né, que existem os apegos mais sutis, né, porque a gente fica muito preso aos apegos e os vícios mais extremos, né, como droga, como, enfim, qualquer coisa que a gente vê uma destruição mais clara. Mas esses vícios, esses apegos, acho que tem um microfone ligado aí, se alguém puder dar uma olhadinha, por favor. Esses apegos e esses vícios, né, às vezes eles são mais sutis e são coisas simples, como uma repetição de um pensamento negativo, que a gente desenvolve e fica pegado, fica viciado. E esses apegos, ou algumas negações que a gente tem com a vida, de não gostar de certas coisas e alimentar, né, alimentar essas impurezas, essas sujeiras do caminho. É lindo isso, gente. Né? A gente vai acumulando sujeiras e vai deixando no caminho. Não, né? Não. Desenvolva um bom caminho, que é o primeiro dos aspectos lá que estava colocado. Então, quando a gente começa a perceber essas repetições de padrões, né, que a mente se justifica, esse é um grande ponto, que a mente é rápida, né? Quais são as características da mente? Ela é rápida, né? E aí ela vai pegar e justificar automaticamente esses padrões para que eles se mantenham.
Por que que... Putz, começa a entrar numa coisa, puxa outra, mas tentar ser muito rápido, o tempo está acabando, eu queria terminar isso. Por que que esses padrões se autoalimentam? E a gente mantém eles, mesmo que eles sejam negativos? Porque estabelece uma coisa dentro da mente que aquilo é confortável. Eu já repeti aquilo várias vezes, e entre aspas, né, deu certo. Deu certo significa, eu não preciso gastar energia para trocar esse padrão. Aquilo, de certa forma, já se estabeleceu. Não importa se é bom ou ruim, que é uma coisa de fumar, né? Se estabelece como bom, a mente vai entender que não troca. Né? Não troca porque vai gastar energia para trocar. Então, você fica preso. São os nós, né, que ele fala, atar aos bons nós. Porque na hora que você fecha aquele nó vai ficar preso àquela reação e a mente vai tentar manter sempre aquele mesmo padrão. E aí é muito interessante nessa história, porque quando a gente está preso a esses padrões, o que acontece? Eu desenvolvo uma energia para satisfazer aquele desejo, aquele padrão em si. Só que como aquele padrão, de certa forma, ele traz alguma coisa que não é desejável, né, que não é bom, eu gero um esforço para poder me libertar daquele desejo. Olha que louco o ciclo. O ciclo é, eu fico fazendo um esforço para realizar aquele desejo e depois eu faço um novo esforço para me libertar daquele desejo próprio. É um exemplo bem simples disso, é açúcar. A gente se vicia em açúcar, e aí você come açúcar, sabendo que açúcar faz diversos mal, é uma droga, e aí você faz um esforço para se libertar do açúcar, e aí você fica num ciclo, esforçando para comer, esforçando para libertar, esforçando para comer, se esforçando para libertar. É muito louco o processo, né? Então, o que acontece? Quando eu não consigo ter a clareza para a percepção desses padrões, eu estou amarrando esses vários nós. Né? E aí eu vou ficar absolutamente preso a todas essas consequências kármicas, o que me tiram o bom cálculo. Né? Eu já não consigo mais ter um cálculo. Qual que é o bom cálculo? Eu não vou fazer isso e vou chegar em algum lugar melhor. Isso não é matemática, né? Isso é uma percepção. Então, a forma de se libertar e se conectar é ir se desfazendo dessas amarras que são feitas pelos apegos e pelos vícios. E os vícios e apegos são diretamente relacionados às ações que eu construo para o meu bem-estar, que são os valores artificiais. Então, percebe que a gente abriu dois caminhos muito interessantes, né? O primeiro, que é uma análise de que eu estou preso a uma estrutura de valores artificiais, né? E eu tenho uma estrutura de valores naturais. Então, né, de alguma forma, a gente colocou 7 passos que eu posso dar para que eu me flua nesse caminho. E, por outro lado, a gente tem uma abertura de compreensões de valores que são da natureza, universais, que vão fazer com que também eu esteja conectado e agindo de forma natural. No final, tudo isso é uma busca constante de naturalidade, né? Agir na vida de forma natural. E se libertando, e aí é moksha, né? Por isso eu fiz essa parte da mente, da importância da mente, e se libertando desses condicionamentos mentais através da própria mente, onde eu vou alcançando essa plenitude. E aí percebe que fica simples de entender, né? Que na medida que eu consigo me libertar de todos esses amarras, esses maus nós, eu vou naturalmente alcançando um estado de paz e plenitude, que é chamado de Ananda. E aí, dois versozinhos, né, que já está quase chegando no nosso horário, e aí não dá para explorar muito mais, mas que eu queria muito chegar nesse ponto, que o livro fala. Que tua alma dê ouvidos a todo grito de dor, tal como o lótus abre em seu coração para sorver o sol matutino. Lótus é a flor que nasce na lama, né? Atravessa tudo e vai lá e alcança a sua plenitude e não se contamina com a lama no qual ele está, nasce arraizado. Ele sai disso tudo. Alguém está perguntando alguma coisa? Ah, tá. Então, que a tua alma dê ouvidos a todo grito de dor. Esse é um ponto muito lindo do livro, que a gente vai desenvolver um pouco mais na próxima segunda-feira. Quando ele fala isso, o que ele está falando? Ele está falando que a necessidade da dor. Esse é um ponto muito importante que a gente fica analisando no mundo. Por que existe esse sofrimento todo no mundo? Por que eu tenho contato com isso? E aí é um ponto, né? Eu devo ou não ter contato com isso? Eu devo me afastar? Que é aqueles aspectos. Eu prefiro me alienar para poder não sofrer? Não, né? E aí é um ponto muito lindo desse livro. Dê ouvidos aos gritos de dor, né? Porque essa dor do mundo, esse sofrimento do mundo, se não é o caso de você, está sofrendo, né? E aí é uma coisa mais forte, mas se você não está sofrendo, existe um sofrimento, né? Abre o seu coração a esse sofrimento, porque é ele
que vai trazer essa percepção dessa clareza do que é bom, do que é ruim. Essa é a nossa experiência no mundo. Então, a gente não pode virar as costas, né? E o verso 60 ele fala: não deixes o ferro sol secar uma única lágrima de dor antes de haveres tu mesmo enxugado no alho de quem sofre. Percebe a necessidade que a gente tem de se expor a esse mundo, de expor essa experiência e experienciar o mundo como ele é, porque a dor do mundo ele é absolutamente necessária para que a gente aprenda e se liberte dessa dor. Então, não adianta virar as costas, não adianta esconder, né? Não adianta virar o olho e falar, tá bom para mim, então azar. Porque esse bom para mim, primeiro que não é para mim, porque eu sou essa dor. Eu sou esse organismo que está sofrendo. Então, não tem como eu virar as costas. E aí, por que então existem pessoas que sofrem o próprio sofrimento? Enfim, por que existe toda essa existência de sofrimento? Porque essa é a forma que a gente tem de compreender essa não conexão, essa desarmonia e essa existência impermanente como ela é. Para, no final, a gente tentar o máximo possível fluir dentro da forma como ela é, reharmonizando, que é nosso propósito fundamental, né? Agir sem intenção e se entregar a essa existência de forma harmônica. Então, aí começa agora uma parte do livro que ele vai falar exatamente sobre essa necessidade da experiência em si, como ela é. E é muito lindo, porque se a gente analisar, né, uma linha do Védica, que é o Tantra, que utiliza dessa percepção clara de que tudo é Deus, né? Tudo é o universo, ou tudo é o caminho, ou o nome que se dê, e aí a gente tem que estar absolutamente conectada e experienciando o mundo com todas as suas faces, né? Não adianta a gente virar a cara para nada. Então, eu não vou me aprofundar nessa parte, que são os versos 61, 62, que vai discorrer exatamente sobre essa necessidade, né, que a gente tem de experienciar a dor, né? E aí, esse verso lindo no final aí, né, que não deixes o sol secar uma lágrima de dor antes de haveres tu mesmo enxugado no alho de quem sofre. Então, experienciar aquilo. Vai lá, né? Age, enxuga essa dor, participa desse não deixe que isso vá sair, né? Essa é a experiência, né? Essa é a nossa função no mundo, a gente estar experienciando isso de forma intensa, né? De não deixar que as coisas passem. E aí ele vai entrar agora numa parte do livro muito legal, que eu falo isso porque para mim era uma experiência muito difícil de compreender, né? Por que várias pessoas sofrem? E esse ponto, né? Devo eu ou não me envolver? Devo ou não me alienar disso? Mas no final, né? A experiência nossa é essa, né? Não tem como. Então, essa dor que a gente sente, né? De empatia com os outros seres, ela é profundamente necessária para a construção da nossa boa caminhada. Muito lindo isso, né? Bom, fiquem à vontade, gente, para falar. Muito lindo mesmo. Muito Muito lindo, né? É. Nossa, Ô, eu Dani, achei. Pode falar. esses dois últimos versos, eles tá muito ligado a essa questão do próximo, do outro, né? Exatamente. Ele fala, né, Exatamente. que tua alma dê ouvidos a todo grito de dor. É para que você olhe para, né, quem está ao redor, não é isso? Exatamente. E não deixe passar, ele coloca, né, a frase até que ele usa, Uhum. não deixes o sol, o ferro sol secar uma única lágrima de dor antes de haver tu mesmo enxugado no olho de quem sofre. Quer dizer, não deixa passar, né? Vai lá Agir. e age, né? Porque esse é o crescimento humano, é essa proximidade de perceber que existe dor e a gente não pode virar as costas para isso de forma nenhuma. Essa é a nossa experiência. Não. Eu achei muito bonito isso, porque é uma questão muito que a gente está vivendo no nosso país, né? Existe um lado ruim, a gente nega, e aí fica aquela coisa, mas deu participar, não deu participar, larga a mão, não quero saber mais disso. No final, essa é a experiência. De alguma forma, de qualquer lado que seja, sem defender nenhum lado, mas é um mundo dual que nos mostra o caminho. Esse é o caminho, esse é o caminho. Essa é a nossa vida. Então, não deixe que uma lágrima seque sem que você vá lá e faça o que tem que ser feito. Sem intenção. Esse é o grande ponto de toda essa amarração dessa conversa. Faça o que tem que ser feito sem intenção.
sem buscar nada para você. É aquilo que sempre deve ser feito da forma mais pura possível. Nossa. Bonito, né? Muito, muito, muito bonito. Uma das coisas que eu estou achando mais bonita na minha caminhada, né, é essa conjunção dos rios. Na Índia tem uma coisa muito, né, que são 3 rios que se juntam, né, inclusive não existe mais, né, que existia, né, e eles vão aonde é feito Kumbh-Mela, né, o grande festival da Índia é feito na junção desses 3 rios, né, que depois vai continuar como o Ganges. E essa metáfora, ou essa alegoria, sei lá, não é a palavra mais correta para usar, aonde é um ponto que as coisas se convergem e dali surge uma grande existência, né? Que seria o grande nesse caso que eu estou falando. Mas na minha visão, no meu caminho, eu tenho sentido assim uma grande, eu ia usar a palavra gratidão, mas está tão batida essa palavra, não gosto de usar, mas enfim, uma grande satisfação, para usar essa palavra, é a percepção de que você pega o Gita, o Tai Te Ching, esse livro A Voz do Vento, essas literaturas são como rios que, em algum ponto, eles vão começando a se cruzar e se formar um grande rio, né? É muito lindo como esses grandes sábios, né, eles vão colocando esse grande jardim de conhecimento no qual vai se culminar numa compreensão mais profunda, desde que você não vire as costas para o grande cálculo, como ele coloca, né? Esses 7 pontos também é bem bacana, né? Vou fazer até E quantas vezes, né, a gente tem que ouvir e ouvir de novo ao longo da nossa vida, né? Desde adolescente, ali de criança, adolescente, adulto, já ainda vai ouvindo e cada vez a nossa percepção vai apurando um pouquinho mais, né? Porque cada um desses seres, seja Lao Tse, seja Cristo, seja Buda, seja Krishna, seja quem quer que seja, eles vão alimentando, né, de alguma forma, com alguma linguagem, que naquele momento você não entendeu, aí você ouve o outro. Né? Aí vem o outro e fala de outra forma. Aí vem o outro e coloca de outro jeito. Aí vem são vários seres que são plantados, né, chamados avatares na tradição védica, que são plantados no mundo, né, que eles vão regando essa existência de alguma forma. Né? Porque a gente não tem capacidade de entender, daí vem um outro e fala uma outra coisa fazendo fora e tudo no final junto. Nossa, eu falo para vocês falarem, falando, mas falam vocês. Danilo, o que me deixou um pouco pensativa também foi a questão da velhice ser um desgaste, né? Lindo, né? Na verdade, então, nós não envelhecemos, né? Na ideia nossa ocidental, né? Na verdade, é só um desgaste que surge o envelhecimento. E desgaste pelos excessos. Porque se você vive uma vida absolutamente harmônica, estável, você se desgasta muito menos. E aí uma coisa muito bacana, que é muito oriental, chinês especificamente. Quanto mais você estabelece uma harmonia, mais tempo você tem para encontrar o caminho mais bonito. Olha que lindo isso. Porque dá também um sentido, né, nessa busca de que se a ideia é se libertar desse condicionamento físico, então eu me mato e me liberto o mais rápido possível, né? Mas a ideia é que você fica ainda continuamente preso nesse sistema, né, existencial, né? Não adianta simplesmente... E quanto mais você ganha um equipamento como humano, que nos possibilita toda essa, né, beleza de análise, você usa ele o máximo possível para conseguir, né, alcançar a plenitude. Né? Porque se a gente morre, se a gente velho, como é colocado, se desgasta rápido, acaba essa energia logo e você não consegue aproveitar o máximo desse caminho. É bonita essa lógica, gente, muito bonito isso, né? Porque dá um sentido para a vida que não é o prazer da vida, mas é a utilização do bom caminho, né? Como a gente está colocando agora. Sim. Eu achei bonito também essa colocação de andar interpretação de velho, né? O que é velho? Né? Tem nada a ver, mais uma vez, com a nossa interpretação. E é Sim, eu também tinha ficado pelo encafifada. E a questão do ficou sofrimento. muito assim, forte
o primeiro item, né, que ele fala da caminhar a boa caminhada, que assim, na medida que você respeita o chão que você pisa, a estrada que você pisa, que você faz, você se respeita, né? Você aprende a se respeitar e, consequentemente, você vai adquirindo outros conceitos, né? Outros valores para a vida, né? Uma E eu achei análise bacana que ele começa com isso e acaba lá no último, lá, com a questão do cuidar, do né? Em cuidado, todos os sentidos. com todos os seis. Cuidar, né? Do homem e das coisas, né? É uma análise muito bonita também que é feita com os elementos, né? Os 5 elementos que eu comentei durante a conversa aí. E o primeiro dos elementos é a terra. A terra é ligado à sinceridade. Sinceridade é justamente essa qualidade de fazer aquilo que deve ser feito de forma sincera, né? Não sujando o caminho. E termina com a água, que é a sabedoria. Mas a Natália, você ia falar alguma coisa? Não? Não, eu ia comentar do sofrimento, né? Que no final você disse que é preciso olhar e ter essa empatia com o sofrimento, mas também eu acho que é o sofrimento pessoal, porque tem pessoas que não se permitem também sofrer, então gera um duplo sofrimento, né? Exatamente. Não posso sofrer e sofro. E nega a própria experiência, né? Porque se você não aprender com o sofrimento dos outros, você vai aprender com o seu. Não tem como escapar, né? E aí, se você nega o dos outros, naturalmente você nega o seu também, né? E aí fica esse ciclo de negação da própria existência, né? De negar o próprio caminho. E esse é um dos pontos fundamentais do verso. O caminhante vai ter que se transformar no caminho. Porque o caminho é a dor, o caminho é a alegria, o caminho é essa existência, sem negar nada. É o que é. Então, talvez os versos vão se desdobrar disso. Vai ser uma parte bem bacana que a gente vai ver na próxima segunda, mas quando ele coloca da necessidade de avaliar a dor do outro, é porque é mais fácil, né? Por incrível que pareça, mas é muito mais fácil você aprender o mundo analisando a dor dos outros do que a própria. Né? A própria é como você colocou, a gente quer negar o máximo possível, ninguém quer sofrer de forma nenhuma. Então, pelo menos use a dos outros, mas use com interferência, não é virar as costas. E a gente tem essa eu achei esse verso, para mim, tocou de uma forma muito profunda, porque fica muito claro como a gente quer virar as costas para o sofrimento do outro, né? E sem contar o nosso, né? Porque o nosso a gente quer que não exista, de alguma forma. E aí vem a indústria da farmácia, né? As indústrias das drogas, que se você tem uma dor, toma uma droga que passa. Se você não dorme, toma uma droga que você dorme. Se você sente alguma coisa, toma uma droga que você fica feliz. E é aquela coisa imediatista, no sentido, eu não posso ter nada que me desagrade. Que eu vou ter uma pílula mágica que vai lá e me transforma e eu vou sentir bem, eu vou sentir feliz, ou eu vou dormir, ou não vou ter dor, ou vou ter qualquer coisa. Negando a existência, negando o próprio caminho. E aí vem o verso, né? Se torne o caminho. Né? O caminho é isso, é dor, é sofrimento, é alegria, é tudo. Não tem diferença. Não existe dualidade. É tudo existindo de forma complementar. Saber lidar com o momento, né? Com as ferramentas que se tem. Isso eu achei muito legal. Que é o bom cálculo. Né? E se você Muito pensar, né, a dor, o sofrimento é parte da nossa existência, não tem que ser negada. O grande... aí vai ter um verso lá na frente que vai falar isso, não vou dar spoiler. Mas vai falar exatamente esse ponto, né? Que o grande ponto não é negar nada. Né? A gente não tem que negar a nossa existência, é viver ela. Mas é um livro... Nem negar e nem julgar, né, a dor do outro, né? Que a gente também tem porque é ali que a gente vai aprender de forma mais fácil. Se você perceber, a dor do outro é a forma mais fácil da gente aprender nessa vida, é mais fácil a gente se conectar, porque não é a gente. Mesmo assim, a gente vira as costas, porque a gente não quer nem saber da dor do outro, porque aquilo pode gerar algum desconforto para a gente. Tem uma parte que eu não ia dar spoiler, mas ele vai falar, não mate a própria vida, né? Ele fala até, não mate o amor à vida, mas a vontade de viver, que é, no final, né, mantendo é só substituir aquilo que é impermanente pelo doador. Não vou falar. Eu fico me policiando aqui para não
Ai, ai. Mas é muito bonita essa parte do texto, muito bonito. E eu, assim, achei uma bênção eu tá vendo o livro do Tal exatamente no mesmo ponto. Eu não acredito em coincidência, mas exatamente no mesmo ponto que os livros se convertem, de uma forma onde um complementa muito o outro, que é exatamente essa questão da análise do caminho, etc. Danilo, muito obrigado. Tem que sair. Gente, então, continuando o nosso caminho mais essa semana, espero que vocês continuem bem essa semana. Amanhã a gente tem algumas práticas. As práticas dessa semana vão ser dentro dessa pegada de fluência, né? De água, de fluir. Então, vão ser mais fluxos, vinyasas. A meditação de quarta vai ser desapego, vaidade. A gente vai estar bem nesse conjunto de análise sobre fluência e desapego. Certo, gente? Amanhã nos vemos. Muito Obrigada, obrigada. Danilo. Obrigada. Boa noite, muito obrigada. Bom Boa noite. descanso. Boa noite. Boa noite.